Gente, como o Felipe falou ainda há pouco, esse é um módulo um pouco técnico, é um módulo mais técnico, ele fala sobre a interpretação das escrituras, e eu quero me apresentar para vocês antes de qualquer coisa. Eu sei que a maioria me conhece, já teve algum contato comigo, mas eu gostaria também de deixá-los mais cientes daquilo que tem sido a minha caminhada juntamente com Deus, juntamente com esse tempo de treinamento para ministério e aquilo que eu tenho feito nos últimos tempos. Então, nosso módulo é hermenêutica, eu vou mais na frente falar um pouquinho mais sobre isso, mas basicamente é interpretar as escrituras. Você vai ver que a gente vai tentar falar alguma coisa aqui, na verdade, vai falar alguma coisa aqui no decorrer deste tempo, mas, sem sombra de dúvida, nós vamos fazer um voo rasante, superficial, na verdade, naquilo que vocês vão ter um mês inteiro para ler. Na verdade, vocês já deveriam estar lendo o texto, o livro, o texto, nós vamos vê-lo daqui a pouquinho também, e é um livro excelente, mas eu quero agora começar pelo começo. Então, eu sou casado com a Tamílis, né? Nosso casamento foi dia 7 de janeiro de 2012. Essa é a foto do nosso casamento, então essa foto tem 12 anos de existência. Né? Essa foto eu estava mais magro, mais novo, tinha mais cabelo, agora estou gordo, mais velho, ficando careca. Então, Aqui não passou para o segundo slide. não passou? Misericórdia. Deixa eu ver se eu consigo. Agora sim. Agora sim? Tá aparecendo a outra foto? Sim, sim. Ah, ok. Então, essa, agora, bonitinha a foto ali. Vai me fazendo um ok aí, Felipe, se está aparecendo, porque aqui para mim está e eu não tenho ciência de se para vocês está também. Tá? E essa foto é a foto mais nova. Apareceu uma fotinha mais nova do lado da, segunda, da primeira? Ok. Então, essa foto é mais nova. Nós tiramos agora em fevereiro lá no acampamento do ANG. Né? Então, essa foto tem diferença aí de 12 anos e alguns dias. 12 anos e um mês e alguns dias. Né? É a última foto que nós tiramos juntos em algum evento da igreja foi lá no acampamento. Então, sou casado com a Tami há 12 anos, ainda não temos filhos, mas essa tem sido a nossa caminhada nesses últimos anos que o Senhor tem dado para nós. Né? Falar um pouquinho da minha formação, antes de nós irmos adiante. Eu quero utilizar todo o tempo que eu tenho para falar para vocês daqui a pouquinho mais sobre hermenêutica e interpretação, mas falar um pouquinho também sobre essa realidade da minha formação, daquilo que o Senhor me deu a oportunidade de fazer no decorrer para chegar ao ministério. Então, aqui é o emblema da escola Charles Spurgeon. Está aparecendo para vocês aí, Felipe? Não está aparecendo. Rapaz, por que será que está acontecendo isso? Deixa eu fazer de novo aqui. Apareceu agora aí? Ixi. É só para ti, Felipe, que está assim, ou para todo mundo está assim também, gente? Para todo mundo, pastor. Por que será, gente? Acho que deve ser teu computador. Ele é velhinho. Mas vamos lá, eu vou fechando aqui e vou abrindo então a outra página para que vocês consigam enxergar. Tá? Agora apareceu o emblema, bonitinho, com a data. Ok. Então, em 2013 a 2015, eu fiz o primeiro curso de formação teológica pela Escola Charles Spurgeon de Fortaleza, EAD, fiz a distância. 2013 a 2015, 2015 tive a formatura, recebi o diploma, tudo bonitinho. Em seguida, 2018, nós fomos enviados ao IMPV, a 2018, formando em 2020. E, por fim, agora, como pastor da minha igreja. Eu sou membro da igreja de Coqueiro desde 2014, frequento a igreja desde 2013. Então, a igreja trabalhou em nossas vidas, nos investiu em nós, e pela graça de Deus, hoje eu estou pastoreando a igreja que eu faço parte desde 2014. Esse é um apanhado bem rápido sobre a história das nossas vidas, só para que vocês tenham uma noção daquilo que Deus tem feito através das nossas vidas pela graça dele. Tá bom? Aqui, a próxima foto que eu mostro para vocês, ela é o culto de ordenação. Apareceu aí? Bonitinho? Ok. Esse culto foi realizado no final do ano passado, e depois de 2 anos sendo acompanhado pelo pastor Tiago, pastor da Igreja dos Irmãos de Pacoval, que foi meu mentor, eu fui ordenado
ao ministério pastoral. Então, eu tenho 2 anos e um pouquinho aí de prática pastoral, 1 ano e pouquinho à frente da igreja, e isso tem sido bênção para mim, esse tempo de serviço à igreja de Coqueiro. Ok? Agora vamos para o que interessa. Quero falar com vocês sobre hermenêutica. Eu tentei colocar o texto bem grande nas páginas, para que vocês consigam acompanhar, que eu sei que tem algumas pessoas que devem estar acompanhando por celular ou por tela de tablet, e talvez fique bom para lê-lo, mas um texto maior, tá? Então, esse é o livro que vocês terão que ler. Eu não consigo ver todos, mas eu creio que você já tenha começado a lê-lo, né? Esse é o bonitinho aqui, ó. Esse livro, ele é um livro fantástico. Lá no Palavra da Vida, nós utilizamos esse livro para método de estudo bíblico, e é um livro, apesar de ser inicial, ele é um livro robusto, ele é muito interessante, ele cobre uma vasta área da interpretação bíblica, e quando você gastar tempo lendo, você vai perceber o quanto ele é efetivo naquilo que ele se propõe a fazer, que é te ensinar a interpretar as escrituras, a fazer passo a passo a interpretação e chegar a uma conclusão fiel e correta do que a palavra de Deus nos ensina. Então, esse é o livro Vivendo na Palavra. O Howard Hendricks, ele já é falecido desde 2013, e o William, ele é o seu filho. Esse é um autor que fala muito sobre a área de ensino, a área de ensino da palavra. Então, é um livro excelente para ser lido. E ele tem suaves 48 capítulos. Se você já começou a folheá-lo, por que eu estou dizendo suaves? Porque não são capítulos extensos. Então você consegue, se você fizer uma boa divisão, ler 2, 3 capítulos por dia, e você vai ler com qualidade. Ele tem um excelente material, uma linguagem acessível, não é um livro de termos rebuscados teológicos, pelo contrário, ele é bem acessível. Mesmo que você nunca tenha ouvido falar sobre nada do que ele está propondo, você vai conseguir entender o que ele está falando, e é um livro fantástico. Essa capa que vocês estão vendo, e esse livro que eu mostrei para vocês ainda há pouco, é a nova versão. Talvez vocês tenham lido ou tenham começado a ler na versão, essa versão que o Felipe está mostrando, a primeira versão dele. Ele teve algum acréscimo, alguma atualização, mas não foi nada considerável, que se você ler o antigo ou ler o novo, você vai perder muita coisa. Não, pelo contrário. Eles permanecem com a mesma linha, com o mesmo conteúdo, com a mesma qualidade, tá? Então, do capítulo 1 ao capítulo 4, você tem uma introdução. Eu estou falando desta versão aqui, tá? Como eu não tenho a versão anterior, eu não consigo lembrar se está nessa mesma divisão lá, mas isso é irrelevante para aquilo que nós estamos falando aqui, tá? Capítulo 1 ao capítulo 4, nós temos a introdução. Você vai ver porquê da interpretação, porquê da observação, porquê daquilo que você precisa fazer, o contato das pessoas com a palavra, como eles... relato de pessoas que diziam algo que, quando você lê, você vai ficar pensando assim, poxa, será que eu já não pensei assim em algum momento? Será que eu não olhei para a palavra e pensei assim, é muito difícil de entender? Ou é simplesmente impossível de aplicar isso à minha vida? Ou será que isso de fato tem relevância para os dias de hoje? Então você vai ler relatos nesses primeiros 4 capítulos que falam sobre isso. Do capítulo 5 ao capítulo 26 é o primeiro passo da interpretação ou da hermenêutica ou do método de estudo bíblico, que é ao passo da observação. Se você prestar bem atenção, nós temos aí uma quantidade grande de capítulos que falam sobre isso. Perceba quanto o autor deu a importância a esse primeiro passo. Basicamente, você tem 3 pilares que o autor vai defender no decorrer do livro. A observação, que é o primeiro passo, a interpretação, que é o segundo passo, e a aplicação, que é o terceiro passo. Só que esse tripé de sustentação, ele não pode simplesmente ser deslocado qualquer uma das partes, porque ele é tudo interligado. Então, quanto mais você entender, discernir e aplicar essas verdades, você vai ter uma finalização de processo excelente.
Tá? Então, do capítulo 5 ao capítulo 26, nós temos mal de pastor que está pregando, aí fala capítulo 1, versículo não sei quanto, tá? Mas do capítulo 5 ao 26, você tem esse primeiro passo da observação. Quando você estiver lendo, e você vai ler muita coisa, não fique desanimado. Pelo contrário, você vai ver que são passos aplicáveis, são passos fáceis de serem feitos, que demandam tempo, demandam contato, habilidade, que você vai criando com o passar do tempo. Não fique preocupado de que quando você começar a ler e parecer um bicho de sete cabeças, que eu considero que não seja, você fique desanimado. Eu quero desafiar você, incentivar você a não ficar dessa forma, mas ir aos poucos aplicando isso na sua vida para que você possa fazer uma leitura, uma interpretação, uma observação, uma aplicação excelente da palavra. Então, o próximo passo, o segundo passo, que é a interpretação, vai do versículo 20. Meu Deus do céu. Toda vez que vocês ouvirem versículo, vocês sabem que eu estou falando do capítulo, tá bom? Vai do capítulo 27 ao capítulo 38. Então, nós temos o segundo passo da interpretação. É um material robusto também. 27 ao 38. E, por fim, nós temos do capítulo 39 ao 48 o terceiro passo, que é da aplicação. Então, nesse período de tempo que nós vamos ter a partir de agora, eu quero salientar pontos desses três passos com vocês. E enquanto nós estamos fazendo isso, eu quero pedir que você participe também. Tá bom? Daqui a pouquinho eu vou pedir que você abra o seu microfone. Eu sei que pode virar uma zona de guerra com todo mundo falando junto, mas eu vou correr esse risco, porque acho que nós vamos ter um bom tempo se nós partilharmos desse tempo de reflexão e de participação, tá bom? Então, fechar aqui, abrir o próximo. Nós temos, então, o primeiro passo, que é a observação. E nele você vai responder a pergunta: o que vejo? Tá, mas eu não entendi. Beleza, você vai pegar o texto bíblico, você vai abri-lo, você vai lê-lo e você vai fazer uma observação detalhada de todas as informações que esse texto traz. Daqui a pouquinho eu vou esmiuçar melhor isso para nós. O próximo passo, o segundo passo da interpretação, você vai responder qual sentido. E aqui eu quero fazer uma pequena diferenciação do termo que o autor usa no seu livro. Ele usa o termo significado. Eu creio que o melhor termo seja sentido. Qual o sentido do texto? Não qual o significado, porque o significado ele tem mais a ver com a aplicação. Nós vamos chegar nisso também daqui a pouquinho. A interpretação, nós vamos responder qual o sentido daquilo que eu estou lendo, que eu observei. Qual o sentido disso? O que isso quer dizer? Basicamente, é o que nós vamos responder. O terceiro passo é a aplicação. Beleza, eu fiz uma leitura excelente, eu fiz uma observação excelente, prestei atenção nos detalhes, os detalhes começaram a saltar do texto sob minhas vistas, eu observei, eu anotei tudo isso, e depois eu comecei a procurar o sentido, entender o que o texto queria dizer para os seus primeiros ouvintes, para os seus primeiros leitores, e agora eu preciso fazer alguma coisa com isso. Uma frase que o autor usa no decorrer praticamente do seu livro todo é que a Bíblia não foi escrita para que nós possamos encher a nossa mente de informação, mas para que ela possa trazer transformação em nossas vidas. Então, se eu observo o texto, se eu interpreto o texto, eu preciso aplicá-lo. E algo substancial para a gente aqui, irmãos, é que esse livro, ele fala sobre uma leitura bíblica pessoal. Então, você vai aplicar isso para você. Eu tenho usado na Igreja de Coqueiro uma analogia ou uma aplicação, uma ilustração, que normalmente a gente faz o seguinte: você está ouvindo a palavra, você está ouvindo uma pregação, e o pastor começou a falar alguma coisa mais forte. Aí o que você pensa? Olha, isso aqui serve para o meu irmão. Aí você pega a sua pá
Você coloca a sua pá no texto e joga para o lado. Isso serve para o meu irmão. Mas eu tenho dito que a gente deve usar a enxada. Se você já mexeu com enxada, ou já viu como funciona, você sabe que a enxada você coloca ela na sua frente e você puxa para você. Então, a aplicação é o que eu vou fazer com essas verdades bíblicas para a minha vida. Eu observei corretamente, eu interpretei corretamente, eu preciso aplicar corretamente. Tá bom? Isso é o parâmetro que vai delinear todo o seu estudo no livro Vivendo na Palavra, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Vou mudar aqui a página para a gente poder visualizar. Então, na observação, como eu falei ainda há pouco, nós respondemos a pergunta: o que vejo? Você olhou para o texto, tem muitas informações no texto, você precisa entender essas informações, prestar atenção nessas informações, para que elas possam ficar bem visíveis para você. Então, o que é a observação? Eu procurei alguns significados ou sentidos da palavra observação, e eu quero trazer essas para vocês aqui. Ó. Observar é o ato de observação, é o ato de observar. Isso significa ter atenção direcionada a algo específico, com o intuito de posteriormente julgar, analisar ou investigar determinada coisa ou alguém. Ah, isso é muito difícil. Calma, vai ficar mais simples. Você vai observar algo. Você vai olhar com atenção. Você vai observar situações e detalhes específicos. E depois você vai fazer alguma coisa com isso. Ah, não é o fim em si mesmo a observação. Logo em seguida, o outro sentido que eu trago para vocês é o processo de entender a Bíblia de fato, o que a Bíblia de fato está dizendo. Nesse ponto, você não está respondendo às perguntas nem adicionando algo por meio da imaginação. Está apenas lendo as palavras impressas na página. Observação consiste em ler cuidadosamente a Bíblia e pensar sobre o que ela diz. Você está lendo, a observação faz parte do processo da sua leitura. Você está vendo os detalhes do texto, você não está respondendo nenhuma pergunta do que esse texto necessariamente tem sentido ou como você vai aplicar. Você está apenas observando. Se você gosta de artes plásticas, se você gosta de fotografia, se você gosta de ver uma bela paisagem, e você senta diante da a janela de sua casa, se você tem um pôr do sol bonito, um amanhecer bonito, e você olha para aquilo, você vai observar os detalhes. Você vai observar o formato das nuvens. Às vezes você diz assim, olha, aquela nuvem parece um biscoito. Né? Você está observando. Você está prestando atenção nos detalhes. Olha, o azul hoje do céu está um pouco mais avermelhado, se pode existir isso. Né? Tá uma coisa assim diferente, as nuvens estão parecendo ondas. Tá uma coisa diferente, você observa. Eu lembro de um relato do pastor Paul Washer, numa das suas pregações. Ele falava sobre o processo de observação. E ele foi missionário no Peru, salvo engano. E quando ele chegou no Peru para ser missionário, ele passou por um lugar que tinha uma cadeia de montanhas belíssimas. E ele olhava maravilhado para todo detalhe e ficava imaginando e engrandecendo a Deus pela criação. Olhava aquilo ali e prestava atenção e via a forma das árvores, a cor das folhas. Ele via os animais que estavam ali, ele via o rio correndo ali embaixo, ele via coisas que chamavam a atenção dele. E ele olhou para o missionário mais antigo no campo e o missionário não estava nem aí. Aí ele não conseguia entender como aquele missionário estava vivenciando aquela coisa tão bela e ele não estava nem aí para o que estava acontecendo. E ele diz que depois de alguns anos ele era igualzinho um missionário mais velho. Passava por ali e nem ligava para nada, porque algo já tinha ficado saturado na sua mente. Entretanto, a Bíblia ela nunca fica saturada na mente dos filhos de Deus. Você nunca vai se saturar de ler a palavra. Você nunca vai deixar de descobrir novas informações através da observação acurada. Você vai olhar e você vai ver circunstâncias, detalhes que outrora você não viu. Porque a palavra de Deus ela é viva.
E ela vai falar com você, ela vai mostrar para você situações e detalhes que você outrora não tinha visto. Então, se aproxime da palavra para observá-la. Você vai ler a palavra, observando os detalhes de cada parte que o texto está falando. Então, aqui, o livro vai trazer isso para vocês. Eu fiz apenas uma forma mais reduzida. Mas enquanto você observa, você pode utilizar algumas perguntas para ajudar na sua observação. Por exemplo, quem? Quem são as pessoas? Quem está falando? Quem são os ouvintes? Está aparecendo isso para vocês aí, gente? Tá? Ok. Quem são os ouvintes? Use a pergunta quem. Quem falou? Para quem falou? Quem está no texto? Quem são os personagens? Isso você precisa fazer essa investigação. Você vai perguntar também o quê? O que está acontecendo no texto? Quais são os eventos que estão sendo narrados? O que está ali por trás? O que está bem diante do texto? O que está acontecendo? É uma pergunta que você pode e deve fazer para que o texto fale para você o que está acontecendo. Onde? Onde a narrativa ocorreu ou está ocorrendo? Onde estão as pessoas da história? Onde vão? Onde estavam os leitores destinados? Quando Paulo escreve uma carta aos irmãos de Filipos, você sabe que você deve procurar saber no texto aonde Paulo estava e onde ficava Filipos. Porque a circunstância da escrita da carta de Filipos é diferente da circunstância da escrita de outras cartas. O tempo de vida do autor, ou seja, qual idade ele estava, tudo isso vai chamar a nossa atenção. Então, onde tudo está acontecendo, onde foi escrito, onde estão os leitores, que são os destinatários. Próximo passo, você vai falar ou perguntar quando. Quando os eventos do texto aconteceram? Quando o escritor estava acontecendo? Ou escrevendo, perdão. Quando tudo isso que foi escrito estava sendo escrito. Essas perguntas vão lhe dar o norte para a sua observação, para que você consiga perceber esses detalhes. Se você já assistiu alguma série de investigação criminal, ou até mesmo série de julgamentos, você percebe que quando o advogado vai ter testemunha, ele começa a encher ela de perguntas. Quer talvez achar uma contradição, quer talvez perceber alguma resposta, um desvio de olhar, uma fuga. Por que ele faz isso? Porque ele quer absorver o máximo possível de informações daquela testemunha. Você vai fazer isso com o texto bíblico, lógico, você não vai se aproximar do texto bíblico como um advogado que está querendo criminalizar a palavra, né, nesse sentido, mas que você vai buscar dela informações. Como? Em que circunstâncias está sendo escrito isso? Por quê? O que leva o autor a escrever? Por que ele escreveu esse conteúdo? Por exemplo, se você já leu a carta de 1 Coríntios, você vai ver o apóstolo Paulo respondendo a várias perguntas dos irmãos daquela igreja. Você vai ver ele tratando vários assuntos. Ele diz, olha, conforme vocês me escreveram, aí ele começa a falar sobre um assunto. Então, tem um motivo por trás da escrita daquela carta. Provavelmente, Paulo recebeu uma gama de perguntas e ele estava respondendo aqueles irmãos de lá. Então, tem um motivo para a escrita daquele conteúdo. A observação, você vai utilizar essas perguntas. Agora que vocês vão ter que participar comigo. Vocês conseguem ver a tela em branco apenas com o nome observação que vejo em cima, correto? Agora, eu peço que você abra seu microfone, tá? E pode abrir sem problema. Só não abre se você estiver numa festa com muito barulho. Eu acho que não é o caso de ninguém, né? Mas olha só, você vai me responder, você vai olhar para a imagem que eu vou colocar na tela agora e você vai me responder aquilo que a imagem está perguntando. Apareceu a imagem aí?
Eu acho que desligado. já tá com a resposta. Eu acho que tá sem as transições, daí já tá circulado em vermelhinho as coisas, os objetos. Sério. Eu acho que já sei tudinho, eu acho, ó. É verdade. Já. Rapaz, eu não lembrava que tinha esse problema no. Não lembro o nome desse programa aqui agora, que não passava as informações corretas. Então vocês não estão vendo nenhuma transição, tá passando tudo inteiro o slide. Isso, Sim. exatamente. Olha só. Tudo direto. Isso, exatamente. Já achei o lápis já. Agora já era. Era para ser uma coisa mais dinâmica, né? Tudo bem. Não tem problema. Vamos adiante. Mas vocês, se não tivessem marcado, vocês teriam que gastar um tempo para perceber, correto? Vocês precisariam observar. Sim. Vocês iam olhar, vocês iam procurar e vocês iam encontrar as imagens que estão ali no meio do caminho. Gente, eu gosto muito desse tipo de imagem, dessa última do menino lavando louça, porque às vezes você tem que gastar pestana ali e gastar a mente para conseguir encontrar as imagens. Basicamente, você vai fazer isso com a palavra. Você vai olhar para ela e vai tentar encontrar aquilo que são os detalhes que a palavra traz. O próximo aqui é olhar para um texto bíblico. O texto está aparecendo para vocês? Tá? Ok. Sim. O texto, então, é Atos 1:8. Você vai ver que no livro o autor vai utilizar esse versículo como exemplo. Eu não peguei exatamente do livro lá, mas eu lembrei desse exemplo aqui. E olha só o que você pode fazer com esse texto. Você vai perguntar sobre o que está falando, o que está sendo falado. Você vai perguntar quem está falando. Quem irá descer? Para quê? Ou para que irá descer? O que é uma testemunha? Onde fica Jerusalém? E a Judéia e Samaria? Os confins da terra são onde? Então, agora, sobre o que está sendo falado, gente. Vamos lá, abra o seu microfone aí. Agora não tem resposta marcada no texto. Sobre o que está sendo falado, vamos lá, rapidinho, senão o nosso tempo não vai comportar. Hã? Esse texto fala sobre a subida de Jesus, e aí ele está comentando com os discípulos a respeito daquilo que vai acontecer a partir da subida dele. Não é essa a Então, diferença? quem está falando é Jesus, correto? É. Sim. Quem irá descer? Poder. Espírito Santo. Espírito Santo, desculpa. Para que irá descer? Para os discípulos. Não é para quem, é para quê? Qual o motivo dele vir? Olha, no meu tempo de estudante, lá no ensino médio, tem um tempo já, a gente olhava as perguntas posteriores para pegar a resposta da anterior. Então, como vocês estão vendo todo o slide pronto, já tem uma resposta embaixo. Ele vinha para dar poder para que os discípulos fossem testemunhas. Testemunhas. Onde fica Jerusalém? O que é uma testemunha? Testemunha é aquele que fala de algo que viu, né? Então, onde fica Jerusalém? E Judéia e Samaria, e os confins da terra. Então, vocês vão observando e vocês vão respondendo as perguntas de acordo com aquelas que foram colocadas anteriormente. Vocês vão olhar para o texto e vocês vão encher o texto de perguntas. Isso, com o tempo, gente, vocês vão criando mais habilidade para reconhecer esses detalhes antes mesmo de fazer essas perguntas. Porque a sua mente já vai estar treinada para olhar para o texto dessa forma. Tá bom? Então, quanto mais você fizer, mais você vai ganhar destreza em fazer isso. Então, o próximo ponto nosso aqui é a interpretação. A interpretação responde qual é o sentido daquilo que eu estou lendo. O que o texto quer dizer? Quando eu leio, mais recebereis poder, vindo sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas em Jerusalém, tanto em Judéia e Samaria, até os confins da terra. O que o texto quer dizer com isso? Ainda há pouco, a Yasmin fez uma interpretação do texto.
O texto está dizendo isso, está dizendo aquilo outro, está falando dessa forma aqui, por causa disso, disso e disso. Então, a interpretação vai nos dar a resposta do que vejo. Ou, qual sentido, perdão. Então, a interpretação caracteriza a ação ou efeito que estabelece uma relação de percepção da mensagem, perdão, que sumiu aqui na minha tela, da mensagem que se quer transmitir, seja ela simultânea ou consecutiva entre duas pessoas ou entidades. Você precisa entender o que está sendo dito. Daqui a pouquinho nós vamos ter, vai dar muito errado o exercício de interpretação que eu estava fazendo para vocês aqui. Vai dar muito errado, porque vai aparecer todas as respostas prontas. Mas eu vou fazer, então, de uma forma que eu sei que vai estar para vocês tudo pronto, mas eu vou fazer por etapas para que vocês possam me responder. Porque senão não vai ter graça. Hoje eu sei que os alunos passavam, no tempo que eu era estudante, que o professor ia ensinar alguma coisa, ele sempre dava uma exemplificação bem simples, né? Aí depois você se virava para fazer que era pesada. Então, faça aqui uma conta de matemática. Quanto é 15 mais 10? Agora responda qual é a raiz quadrada do não sei o que mais, a elevada não sei quanto e tudo mais. Aí você se vira para fazer o mais complicado e o professor te ensina só o mais simples, né, Yasmin? Então, a interpretação também é descobrir o que a Bíblia quer dizer. Cada versículo da Bíblia significa alguma coisa. E quando um versículo está ligado aos outros, existe um significado ainda mais profundo. Pense da seguinte forma. Você vai ler que na interpretação você precisa de algo que ele é, na verdade, para tudo na vida, que é o contexto. Já dizia um ditado péssimo, mas que é verdadeiro, porque as pessoas utilizam isso, é que um texto fora de contexto vira um pretexto. Um texto fora de contexto, ele vira um pretexto. Então, uma interpretação fora de contexto vai dar base para todas as heresias que você conhece no mundo, para todas as seitas que você entende que existam, porque eles vão chegar numa interpretação. Eu creio que todos aqui, o Felipe sumiu da minha tela aqui, mas todos aqui são da Igreja dos Irmãos, Felipe, eu tenho alguém de fora. Abre o teu microfone para me dar. Todos da Igreja dos Irmãos. Beleza. Eu moro bem próximo da Igreja de Coqueiro. E os meus vizinhos da frente, eles eram, porque eles se mudaram, eles eram testemunhas de Jeová. E eles sempre batiam aqui na porta e eu escorria no sofá assim para que nem precisasse atender, sabe? Eu escorria assim, escorrendo, até sumir assim da região da janela para não correr o risco nem de ter que atendê-los. Mas um dia eu estava lá fora mexendo nas plantas e eles apareceram e perguntaram se podiam conversar comigo. Eu disse, claro. Aí quando começaram a me falar as coisas, eu perguntei assim, aí eu dei uma cortada neles e disse assim, gente, eu queria cortar vocês porque a gente crê em coisas diferentes. Ah, você crê em quê? Aí eu tive, poxa, você deu margem para uma explicação ótima, né? E eu comecei a falar, falei, olha, vocês creem em algumas coisas que não estão corretas de acordo com as escrituras. Eu perguntei, quem vocês creem que Jesus é? Ah, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Salvador. Aí eu digo, ótimo, mas Jesus é Deus? Aí eu fui logo na ferida. Jesus é Deus? Aí olharam uma para outra, assim, eram duas moças, uma senhora, uma moça e dois senhores, e eles falaram assim, não, Jesus é um Deus. Preste atenção na resposta. Jesus é um Deus, artigo indefinido. Essa aqui é a aula de hermenêutica do Kainos. Não é uma das aulas de hermenêutica do Kainos. Por quê? Nós vamos ter esse tempo de aula, então essa é a aula. Quando eu digo que Jesus é um Deus, eu logo digo que existem outros deuses, ou que Jesus é um tipo de Deus diferente. E eu perguntei para ela assim, mas vem cá, por que a senhora acha isso? Ela disse, não, porque o texto de João, capítulo 1, vai dizer que o verbo era um Deus. Aí eu falei, não, senhora, desculpe, mas ali no texto do original não tem o artigo indefinido.
Aí ela se espantou, e você vai ver no relato desse livro que o autor fala alguma coisa parecida de uma situação como essa. Então, quando eu estava vivenciando isso, aí eu falei, misericórdia, esse negócio aí é danado mesmo. O autor vai falar que ele recebeu alguém na sua casa e ele fez uma interpelação dessa forma. Eu lembro que nós temos câmeras aqui na frente de casa, a Tami gravou a conversa e eu mandei no grupo da igreja. Falei, gente, olhem aqui essa conversa, não recebam essas pessoas na sua casa, eles estão tentando trazer para vocês um entendimento incorreto da palavra, né? Mas percebam como, através de uma interpretação equivocada, eles têm um entendimento equivocado de quem é Jesus. Jesus não é um Deus. Jesus é Deus. É uma mesma substância com o Pai e com o Espírito. Então, se eu interpreto errado, eu vou entender errado. E isso é perigosíssimo. Continuando. Felipe, quanto tempo eu tenho, Felipe? Cerca de 20 minutos. Ok, dá tempo. Então, olha, interpretar não é o mesmo que impor nossas opiniões à Bíblia. O que eu gosto muito desse livro, que vocês vão ler, e, gente, aproveitem muito a leitura dele, que é um livro muito bom, é que ele ensina você a ler indutivamente, não dedutivamente. O que é isso? Se você faz uma leitura dedutiva, você traz as suas ideias e procura que o texto confirme as suas ideias. Mas se você faz uma leitura indutiva, o texto vai falar para você no que você deve crer e acreditar. Então, se eu olho para a palavra e a palavra diz aquele que mentia, não minta mais. Antes, fale a verdade uns com os outros. Então, eu tenho que ver o que o texto está falando e não trazer a minha ideia de que, dependendo da situação, eu posso dar-lhe uma fugida na mentira. Existe a mentira branca, né? Que não é tão pesado e tal. Lógico, nós podemos... Esse não é o nosso objetivo, conversar sobre isso. Mas o que eu estou falando para vocês nós olhamos para a Bíblia fala conosco. O Senhor Deus fala conosco através da sua palavra. A gente não leva as nossas ideias para que o texto bíblico confirme. A nossa teologia precisa estar alicerçada no que a palavra diz, e não do que nós dizemos da palavra. Tem uma diferença muito grande. Interpretação não é somente uma tarefa para os pastores. Esse ano, na Igreja de Coqueiro, nós vamos trabalhar discipulado. E tem uma visão muito equivocada em todas as igrejas cristãs, que algumas tarefas são apenas dos pastores, dos líderes, daqueles que compõem a liderança da igreja. Então, você não precisa e não tem necessidade nenhuma de se importar com essas coisas, porque o pastor está sendo pago para fazer isso. Não. Se uma das coisas que nós temos de grande valiosidade, de valia, de preciosidade da reforma protestante, é você ter acesso à palavra. Você vai olhar para a palavra, você tem a liberdade de abrir a sua Bíblia, pegar a sua Bíblia e ler e interpretar. O pastor talvez seja só alguém que esteja gastando mais tempo nisso. Na verdade, ele deve ser alguém que está gastando mais tempo nisso. Talvez não, ficou estranho essa fala aí, mas você tem o Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo que habita no pastor é o mesmo Espírito Santo que habita em você. E o texto bíblico diz que quando Jesus enviasse o Espírito, ele nos ensinaria todas as coisas. Então, você tem o Espírito Santo. A interpretação não é somente para ministros ordenados. E a interpretar é intimamente ligado ao ato de observação do texto bíblico. Então, se eu olho para o texto, eu vou aprender a observar o texto e isso vai me ajudar a interpretá-lo. Se o texto fala A, então é A. Se o texto fala B, então é B. A observação ela está ligada à interpretação. Uma boa observação resulta numa boa interpretação. Por fim, a interpretação correta depende de uma observação correta, como eu falei ainda há pouco. Se você olha para o texto e você entende que o texto diz que Jesus é um Deus, você vai interpretar isso de forma incorreta. Se a sua tradução tem um erro grotesco como esse, lógico, a Bíblia do Testemunho de Jeová não é a Bíblia que nós utilizamos, você vai interpretá-la de forma equivocada.
A interpretação é deixar que o sentido venha do texto, não da mente do leitor. Está intimamente ligado com o que eu falei anteriormente. Né? O sentido do texto está no texto, não está não está naquele que lê. O leitor ele não imputa no texto o que o texto tem como sentido, não, ao contrário. É o texto que imputa no leitor o seu sentido. Uma interpretação equivocada resultará numa aplicação equivocada. É só você perceber algo que eu estou falando desde o início. Eu estou falando para vocês que esses 3 pilares de sustentação do estudo bíblico indutivo, eles são interligados entre eles. Se você destrói um, você vai ruir todo o processo. Então, se você faz uma interpretação, uma observação correta, você vai fazer, ou você tem grande chance de fazer uma observação correta, e você vai fazer uma aplicação correta. Então, aqui, a parte que eu queria falar para vocês, que já está toda... Como é que está a frase para vocês aí, gente? Leiam para mim, por favor. Tá como? Não pise Não na grama pise. descalço às terças após chover forte. Pois é, tinha toda uma dinâmica, vinha desde não pise na grama. Se você ler isso, o que, que o texto tem como significado? O não pise na grama. Eu vou abrir aqui a última para ver. Tá, apareceu não pise na grama, descalço às terças após chover forte, correto? Tá isso aí? Sim. Se tivesse escrito só não pise na grama, qual era o sentido desse texto? Não pisar na grama. Não pisar na grama. Mas se o texto está escrito assim, não pise na grama descalço, teve Eu pisaria de alteração no tênis. sentido? Ah, por quê? Porque o texto está Porque proibido diz pra apenas descalço. descalço. Mas se o texto está dizendo não pise na grama descalço às terças, quer dizer que na quarta eu posso pisar descalço, não é? Sim. Mas é claro. Mas é claro. Mas o texto estiver agora completo, não pise na grama descalço às terças após chuva forte. Então eu posso pisar na grama descalço se não tiver chovido forte, correto? Sim. Ver onde eu quero chegar? Sim. Toda parte do texto traz significado, traz sentido para o total do texto. Você vai observar isso, você vai se atentar a isso, e você vai interpretar de forma correta tudo o que você precisa interpretar. Então, essa interpretação está intimamente ligada com a observação. E o último passo, então, ele é o passo da aplicação. E nele você precisa fazer a pergunta, o que faço? Ainda há pouco, quando nós estávamos interpretando a placa, nós vimos o resultado para a aplicação disso. Se a placa diz alguma coisa, logo, a outra parte que ela não fala, eu posso aplicar. Então, nós vimos quando está apenas não pise na grama, era em todo e qualquer momento você não deveria pisar na grama. Mas quando ela colocou não pise na grama descalço, trazia um outro sentido que gerava uma outra aplicação. Eu podia pisar, então, de sapato, de tênis, calçado. Então, nós vamos perceber isso, a aplicação do texto. E aqui, a aplicação, ela é o ato de colocar em prática, empregar ou utilizar. Ela é a prática de um conceito, de uma doutrina. É a aplicação de um princípio. Então, como eu falei no início, se você leu a palavra, se você observou os detalhes da palavra, se você interpretou a palavra, você precisa fazer alguma coisa com isso. Um dos princípios da pregação expositiva, que é outra área que eu gosto muito, é que você precisa falar ao povo a palavra, você precisa explicar a palavra ao povo, e você precisa falar o que o povo precisa fazer. Porque não é uma aula de teologia, é uma pregação. Pregação, ela é algo que traz ação. Então, quando você estiver lendo para você mesmo a palavra, você estiver tendo seu momento devocional com o Senhor, lendo a sua palavra, aprendendo mais de Deus, você precisa saber como que eu vou aplicar isso à minha vida. E o livro vai trazer para vocês várias respostas ou ajudas para que vocês façam uma aplicação correta. E eu refaço aquela palavra que eu falei ainda há pouco.
A sua aplicação correta vai depender de uma observação correta e de uma interpretação correta. Se você interpretar errado, você vai aplicar errado. No finalzinho eu tenho um vídeo para passar, mas como eu não sei se ele vai funcionar, se for o caso, depois eu passo para o Felipe o link e ele passa para vocês no grupo, para vocês perceberem uma aplicação errada por causa de uma interpretação errada, originada de uma observação errada. Tá bom? Então vamos lá, para finalizar aqui, para o nosso tempo não se extinguir antes de concluir tudo. Então, a aplicação consiste em colocar a Bíblia em uso na vida diária, nas decisões, nas dificuldades, nas finanças, nos relacionamentos, no lar e na família, nas perdas e nos ganhos, na liderança, no perdão, em todas essas áreas e em milhares de outras. Eu tenho uma dificuldade muito grande, às vezes, de ficar conversando com alguém, não necessariamente é da igreja de coqueiro, e a pessoa me fala algumas coisas, tipo assim, ah, não, quando eu estou no trabalho, isso aqui não se aplica. Aí dá vontade de fazer assim, ó. Não, não é assim. A palavra, ela é aplicável em todas as áreas da nossa vida. Talvez você não vai ver, como o autor do livro bem enfatiza no final dos capítulos de aplicação, que você não vai ver que você vai ver que a palavra de Deus ela não satura todos os assuntos. Você não tem nada na palavra falando sobre, por exemplo, experimentos com célula-tronco. Você não tem nada falando sobre o uso de roupas com pele animal. Você não tem nada nesse sentido, mas há princípios que serão aplicados. No ano passado, dando aula na IBD, eu fiz um semestre inteiro falando apenas de assuntos polêmicos. Pena de morte, casamento homoafetivo, que mais? O cristão e a bebida alcoólica, o cristão em várias outras áreas. E parte desses assuntos não tem nada falando diretamente na palavra. Então, como tu fez isso, Rodrigo? Utilizando preceitos. Preceitos bíblicos que conformam ou que jogam luz sobre essas realidades. E assim, nós pudemos trabalhar no ano passado. Então, a aplicação, ela eu acho que eu pulei aqui uma página, não, tá certo. A aplicação é tornar prático aquilo que eu observei e interpretei. A aplicação pode ser feita de uma ou de mais formas, dependendo de vários fatores. Então, que o sentido do texto é sempre um, mas o significado da aplicação pode variar. Vou dar só um exemplo para vocês. Há um texto das Escrituras que manda que nós oremos pelos reis. Você conhece esse texto? Mas você pensa assim, poxa, então eu estou isento de fazer isso, afinal de contas não tem rei no Brasil. Mas você pode fazer uma aplicação no preceito disso. Você vai orar pelos líderes. Mas eu não gosto do líder que está lá. Não é importante você gostar. Você precisa orar pelos líderes. Você faz uma aplicação para a liderança governamental. Mas se você estiver numa cultura tribal, você vai aplicar isso ao líder da tribo. Se você estiver num país que ainda tem monarquia, e a monarquia não é só representativa, mas ela é governamental, você vai aplicar isso à monarquia. É o mesmo preceito, mas aplicado em circunstâncias diferentes. É isso que o autor defende com a ideia de que o sentido é o mesmo, é sempre um, mas o significado da aplicação ela pode variar. Para alguém, acho que eu escrevi uma coisa errada aqui. Para alguém como nós, um preceito pode ser aplicado de uma forma e para outros de outra forma. Isso não quer dizer que existe uma aplicação, que não existe uma aplicação direta vinda do texto, da interpretação. Tem. Se você não minta, passe a falar a verdade, você não vai confabular ideias loucas daquilo que está sendo falado. Não, o texto está bem direto. Não minta, fale a verdade. Mas aí você pode aplicar em algumas coisas. Eu não vou mentir mais nas transações comerciais. Eu não vou mentir mais para a pessoa que eu me relaciono, seja meu cônjuge, seja a pessoa que eu estou noivo ou que estou namorando. Eu não vou mentir mais para meus pais, eu não vou mentir mais fazer isso pelo outro. E você pode aplicar em várias circunstâncias. Na verdade, a aplicação correta depende de uma interpretação e de uma observação
correta. Agora chegou o vídeo, gente. Eu vou soltar ele aqui. Vamos ver se vai dar certo, mas eu já estou pressentindo que não. Eu estou vendo vários de vocês aqui, só que vocês façam legalzinho se estiver aparecendo, tá? Se não... Tá aparecendo? Pode ser ouvida de longe. Não? Pô. Tem o áudio, mas não a imagem. Tá, escutem o áudio, escutem o áudio. Prefere não aparecer. Tá bem baixinho. Que teria filhos com o pastor, uma revelação. Deus me levou a fazer isso. Não teve pra onde correr. O marido também conversou com o pastor, aceitou. Eu pensei comigo, se fosse a vontade de Deus, seria. Eu acho que não tá dando pra entender, não. Poxa. Tá baixo o áudio. Então eu vou passar o link para vocês verem. Mas eu quero dizer o que é. Quando vocês assistirem, vocês não pegam um susto. O pastor leu no livro profético que Deus estava ordenando que ele adulterasse. E ele leu, pega a mulher e adultera. Só que existe um acento ali. É a mulher adúltera. Não ele pegar a mulher e adulterar. Então ele fez uma observação incorreta, ele interpretou incorretamente e ele aplicou incorretamente. Eu vou passar depois o link para vocês verem esse vídeo, que ele é uma ilustração perfeita da observação errada, da interpretação errada e da aplicação errada. Então, meus irmãos, para finalizar, ore pedindo a Deus graça e discernimento para uma leitura, observação, interpretação e aplicação para as nossas vidas de sua palavra. Ore. Você precisa ler a palavra em oração, para que a iluminação do Espírito que habita em nós se faça presente e nós possamos entender, de fato, o que Deus quis dizer na sua palavra e aplicá-lo de forma correta. Ok, meu povo? Eu vou fechar aqui. Como é que eu faço para fechar? Interromper compartilhamento. Pronto. Eu acho que choveu perguntas aqui, né? Mas... Felipe, está Muito contigo. obrigado, muito obrigado. Foi muito bom, Pastor Rodrigo, muito obrigado mesmo. Acredito que deu uma boa bússola aí, né, um mapa para o pessoal caminhar pelo livro ao longo desse mês. E tiveram duas perguntas, mas eu tenho uma pergunta antes dessas. Eu queria saber se esses slides vão ser disponibilizados para os alunos também. Posso passar, posso passar. Beleza, então acho que isso vai ajudar bastante o pessoal também até esse resumo, né? Aí depois eu posso colocar no grupo para eles também. Então a gente teve duas perguntas ali. A primeira delas, que é da Ana Clara. Ana, se você estiver me ouvindo, eu queria te pedir para você contextualizar um pouquinho melhor a sua pergunta. Que você escreveu assim: e quando se trata de questões secundárias? Se você puder expandir, detalhar um pouquinho melhor a sua pergunta, eu acho que vai ajudar até o pastor Rodrigo a responder de forma mais objetiva. Uhum. Questões secundárias... Eu acho que eu sei mais ou menos o que ela está se referindo, mas é bom ouvi-la. Boa noite. Eu estava falando disso na hora que estava falando sobre a interpretação. Nem digo tanto da observação, mas da interpretação. Aí eu pergunto questões secundárias, é aquilo, batismo, arrebatamento, a escatologia como um todo, né? Essas questões que eu digo, vocês entendem do que eu estou falando, né? E nesse caso, quando tem margem para muita interpretação, como que a gente pode ver isso? Olha, o autor ele vai tratar sobre isso na parte da aplicação e da interpretação também. O que eu fico tranquilo, Ana Clara, é que as igrejas ortodoxas elas têm uma mesma linha naquilo que é prioritário. Você quer saber se uma igreja, eu vou chegar na sua pergunta, mas só fazer um pequeno embasamento. Se você quer saber se uma igreja é ortodoxa, ou seja, que ela tem uma doutrina reta, correta diante do Senhor, é se ela está embasada nos princípios elementares da fé de forma correta. Então, como acontece a salvação do homem? O homem faz alguma coisa para receber salvação? É uma igreja que está com uma heterodoxia, ou seja, não é uma ortodoxia, é algo que difere. Mas se você olha para situações secundárias, você vai ver que a Igreja dos Irmãos faz batismo com 3 mergulhos e para frente. Você vai ver que os irmãos batistas fazem um mergulho para trás. Você vai ver que os irmãos presbiterianos jogam uma aguinha. Você vai ver circunstâncias diferenciadas
que vão ser provenientes de interpretações diferentes de textos que nós temos, às vezes, uma interpretação totalmente oposta ou diferente. Talvez a ideia de oposto não seja o tão bom, porque nós estamos falando de igrejas ortodoxas, né? A escatologia é uma situação bastante complicada, porque você vai ter, dependendo da ótica ou da lente hermenêutica que você utilizar, esse não foi um termo que eu utilizei aqui, porque esse livro não trata sobre essa ótica hermenêutica de cada um. Então, como eu não quis abranger muito, para que não fosse algo muito, muito substancial logo de início, o que eu digo dependendo da ótica que você ler as escrituras, você vai ter uma interpretação para alguma coisa diferente de outra. Eu vim, por exemplo, de um contexto pentecostal. Eu fui da Assembleia de Deus até os 17 anos. E eu fui batizado por imersão uma vez para trás. Mas hoje, quanto pastor da Igreja dos Irmãos, eu vou batizar da forma que nós cremos que o batismo é feito. E nós temos justificativas interpretativas para isso. Na verdade, não somente para o batismo dessa forma, mas para a nossa ceia da forma que nós fazemos. Então, eu creio que nas questões secundárias nós temos uma liberdade que ela não deve ser quebrada e também não deve ser motivo de briga. Eu gosto muito de uma frase, agora não lembro quem foi que citou, que disse que nas situações primárias, unidade. Nas secundárias, liberdade. Se não for heresia, ótimo. Se for heresia, aí a gente combate. Se não for, a gente fica tranquilo. Então, eu não gasto tempo discutindo assuntos secundários com irmãos em Cristo, porque eu creio que algumas das vezes isso causa mais transtorno do que elucidação. E a Escritura fala, olha, não gaste tempo discutindo opiniões. Um crê que vai fazer uma coisa, outro crê que vai fazer outra. Se não for heresia, como eu lhe falei, tranquilo. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Respondeu sim, muito obrigada. Tem outra Excelente. pergunta? Tem uma segunda, que é a do Lucas Siqueira. Aí a gente pode concluir com essa. Na questão de interpretação, muitas pessoas não cristãs argumentam que a Bíblia perdeu muito do seu sentido por conta das diversas traduções e acabam descredibilizando a Bíblia. Como debater essa ideia? Rapaz, esse negócio é mais pesado. Meu irmão, eu vou lhe dar uma resposta um pouco mais, tentar ser um pouco mais curto, mas ao mesmo tempo um pouco mais profundo. Eu fui treinado a fazer exegese do texto bíblico antes de pregar. Ou seja, eu olho os textos originais. Eu não sou um linguista, longe disso. Eu tenho uma dificuldade enorme com línguas estrangeiras. Eu costumo brincar com os irmãos que eu não tenho dom de línguas, né? Então, para eu estudar, eu preciso do livro na minha frente, eu preciso de um software que nós compramos no tempo de seminário chamado Logos Bible, que me ajuda a fazer a interpretação do texto, ou olhar o texto no original e ter uma ótica mais aprofundada, talvez, do texto. Meu Deus do céu, acho que vai ficar muito... Aí, dependendo da tradução, você perde um pouco do sentido, sim. Eu vou dar só um pequeno exemplo de algo que você vai ver no livro também. Se você pegar duas traduções boas no português, que é a Revista Atualizada, que é uma das que eu mais gosto de utilizar, e a NVI, que é a Nova Versão Internacional, você vai ler que em alguns momentos verbos estão sendo traduzidos de forma diferente. Você vai ler isso no texto, mas eu quero adiantar uma informação aqui. Se você pega, por exemplo, Efésios 5, capítulo 18, não vos embriagueis com vinho onde há contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo. O texto revista atualizada, ele traz mas enchei-vos. Ele está no imperativo ativo. Meu Deus do céu, gente. Eu estou tentando ser o mais simples possível, mas eu não consigo ser mais simples do que isso. Mas no original é um imperativo passivo. É sede enchidos. E a NVI traz essa ideia mais próxima do original. Não está exatamente ultra literal, sede enchidos, mas acho que dá deixem-se encher, salvo engano.
Uma, você é o autor da ação, e outra ação está vindo de fora em você. Então, dependendo da interpretação do texto, você vai ter uma leve perda de sentido ou não, mas isso não é, de forma nenhuma, de você menosprezar as traduções no português. Tá? Você tem traduções ótimas, cuidado com as paráfrases. Paráfrases, você faz apenas uma consulta nelas, para ver como o autor fez uma interpretação. Eu diria para vocês utilizarem sempre Bíblias mais fiéis ao texto, menos interpretativas. Se você tem aí você talvez utilize uma Bíblia interpretativa, como é a Bíblia Viva, que também ela é próxima de uma paráfrase, para lhe ajudar no texto. Você lê num texto mais robusto, como a Revista Atualizada, como a NVI, como a própria NVT, como a Nova Almeida, como a Revista Corrigida. Mas quando você precisa de, talvez, jogar um pouco mais de luz, com uma linguagem mais de hoje, aí você pega um outro texto e você faz uma comparação. Mas dizer que o texto bíblico se perdeu, não é verdade. Não é verdade. Nós podemos ter confiança que nós lemos a palavra e somos ensinados por ela. Para mim, um dos principais argumentos sobre isso é em quem está alicerçado o fundamento da veracidade da palavra. Se for no Rodrigo, podem desacreditar. Mas se é em Deus, pode confiar com tranquilidade. Deus é o maior interessado que nós conheçamos a palavra de forma real. Então, ele com certeza trabalhou para que, mesmo em traduções, nós tivéssemos a Bíblia perfeitamente possível de entendimento. Não sei se eu respondi também. Eu tentei ser o mais sucinto possível, mas tem algumas coisas que não tem como ser tão simplista também.